Olá família, graça e paz, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Uma ótima noite para vocês aí, obrigado vocês aí, já nos comentários, graça e paz, deixa teu like e compartilha aí desta mensagem, tá bom? Que você tenha uma noite aí abençoadora, cheia da graça do Pai. Que você esteja reinando em vida, recebendo graça sobre graça, graça e verdade de Deus na sua vida. Você é um filho da graça do Pai. Você é um filho por graça de Deus. Nós somos filhos por graça, favor, bondade, eleição, pré-existência, predestinação. Somos filhos vocacionados, escolhidos nele, não por obras meritórias, não por feitos de homens, não por paga-preço de líderes, mas pelo bondoso e poderoso Deus que nele estamos perfeitos. Áudio tudo ok aí? A imagem é essa cara de sempre aqui, não tem outra. Mas enfim, espero que vocês estejam atentos aí para o que vai ser falado. E esse é o tema, abençoados, os filhos da desgraça. Que é isso, irmão? Você já veio para cá uma hora dessa com xingamento. Quem não já deu um palavrão desse, né? Filho da desgraça. Os filhos da desgraça, esse é o tema. Os desgraçados. A Bíblia fala sobre isso, né? Irmão Elcio, a Bíblia fala isso. Não sabeis vós que sois... É claro, o texto se refere aos fariseus hipócritas. Quando Paulo se referia aos sepulcros caiados, eles eram belos por fora, mas por dentro eram mortos, fediam. Lá em Apocalipse, João diz, tem nome de quem vive, mas estão mortos. Eles dizem, rico sou e estou enriquecendo. Aí a palavra direcionada lá para o anjo da igreja, o líder lá da igreja. Não sabes que é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres colírios para que vejas, né? E que mude as tuas vestes. Então, essa expressão desgraçado, o miserável, não tem a ver com... Claro, dentro da nossa cultura, né? A gente entende isso como uma palavra persuasiva, uma palavra de xingamento, né? Enfim. Mas não é isso a ideia, tá? Não é essa a ideia. Então, desgraçado, filhos da desgraça. É porque não são filhos de Deus, irmão Elcio? Não, não é isso. É que eles não vivem a graça. Então eles estão separados da graça de Deus. Então, desgraçados, sem a presença desta graça de Deus. Ou seja, eles não valorizam a graça de Deus. Não é nem que eles não estejam com a presença da graça de Deus. É que eles não se importam com a graça de Deus. Então eles são filhos de Deus, mas vivem como desgraçados, miseráveis, pobre, cego e nu. Por que pobre? Pobre de espírito, porque Deus outorgou a salvação, eles dizem que estão buscando a salvação. Deus os colocou no reino, eles dizem que estão buscando o reino. Sabe? Nós somos templo e a morada do Espírito. Isso é ser filho da graça. Eles dizem que vão buscar Deus no templo, na casa de Deus, como se Deus morasse lá na igreja X ou na igreja Y.
Então, essas pessoas são desgraçadas, decaídas da graça de Deus, afastadas da graça de Deus, ou seja, não tem o entendimento voltado para a graça de Deus. Se não são filhos da graça de Deus, deixa de ser filho de Deus? Não, mas eles são filhos da escrava, ou seja, pela aliança antiga. Eles não são filhos da livre, da aliança eterna, eles são filhos da aliança que gerava filhos para a escravidão. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Olha lá, Gálatas, capítulo 4, não, capítulo 5, tá? Vamos ler o capítulo 5 primeiro. Gálatas, capítulo 5, depois a gente vai entrar no contexto para aqueles que porventura estejam aí voando sem entender o que eu estou falando, venha compreender perfeitamente com todos os santos. Então esse é o tema, os filhos da desgraça. Gálatas capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim, escreveu o apóstolo Paulo: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Então, Paulo aconselhava a igreja para permanecer firme numa liberdade de Cristo, a liberdade com que Cristo havia libertado. Então, se Cristo libertou, aquele povo estava preso, estava vivendo em cativeiro. Por isso que Paulo, falando aos Efésios, diz, levando consigo o cativeiro, ele deu dons aos homens. Então, ele levou cativo o cativeiro, como diz Paulo na carta aos Efésios. O que era o cativeiro? Que Cristo levou cativo, ou seja, Cristo levou preso, Cristo prendeu o cativeiro. O que era o cativeiro? A lei de Moisés. A lei de Moisés. Palmas aí para a irmã Juliana. Então, a lei de Moisés era o cativeiro. Cristo na cruz levou cativo, ele prendeu aquilo que prendia. Olha que coisa. Cristo prendeu aquilo que prendia. Cristo escravizou aquilo que escravizava. Cristo matou aquilo que matava. Cristo acabou com aquilo que acabava. Então, os filhos de Deus desfrutam da graça de Deus por meio de Cristo. Os filhos da desgraça vivem à sombra da lei, porque nem a lei vigora mais, porque o cativeiro já foi levado por Cristo. Eu tô aqui, já tô aqui em Efésios, capítulo, o capítulo 4. Vamos entender um pouquinho aqui. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler o versículo 7 que diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 8. Efésios 4, 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, a lei de Moisés, e deu dons aos homens, melhor dizendo. 9. Ora isto, ele subiu, é que senão também tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todas as coisas, acima dos céus, para cumprir todas as coisas. Então ele cumpriu todas as coisas. E o versículo 8, que é o versículo que nós falamos, por isso diz, subindo ao alto, apontava para a cruz, levou o cativo, prendeu o cativeiro, a lei, e deu agora dons aos homens. E o homem agora é salvo pelo quê? Pelo dom. Ele vive pelo quê? Pelo dom. Que dom? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do cativeiro, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque o cativeiro foi levado preso. Aí ele deu dons aos homens. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós,
é um dom de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 29, diz que os dons de Deus que ele deu aos homens são irrevogáveis. Aleluia! Amém, amados? Então os dons de Deus são irrevogáveis, ou seja, sem arrependimento. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, nós estávamos lendo: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a colocar de novo debaixo de jugo de servidão ou de escravidão. O que era que escravizava? O cativeiro. O que era que prendia? O cativeiro. O que era o cativeiro? A lei. O que era o cativeiro? A lei. O que era que escravizava? A lei. O que era o império das trevas? A lei. O que era o ministério de condenação e morte? A lei. O que era o diabo, segundo Jesus falou em João 5,45? Eu não acuso vocês perante o Pai, há um que vos acusa perante o Pai. Moisés, em quem vocês esperam? A lei. Qual era o diabo que acusava os irmãos de dia e de noite diante de Deus e que foi derrubado lá em Apocalipse? A lei. Qual foi o diabo que foi aniquilado na morte de Jesus? Hebreus capítulo 2, versículo 14. A lei. Onde abundou o pecado? Aonde? Na lei. Superabundou a graça. Então existe os filhos de Deus por meio do entendimento da graça e existe os filhos da desgraça. São filhos de Deus, mas vivem separados da graça de Deus, no entendimento, tá? Espiritualmente falando, estão todos debaixo da graça de Deus, que não tem como tirar isso. Todos os filhos, tá? Não estou falando dos vasos de desonra, filho da perdição, não. Estou falando dos filhos de Deus. Amém, amados? Então, nós temos esse privilégio de não apenas ser filho de Deus, mas não ser filho de um sistema religioso caduco, antiquado, mas ser filhos de Deus com entendimento da graça de Deus, pelo dom da graça de Deus, pela fé. Aí o versículo 2 diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. Separado, decaídos, estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, ou seja, desgraçados. Os desgraçados que decaíram da graça de Deus. Desgraçado quer dizer sem a graça. Não no plano espiritual, porque todos os filhos estão debaixo da graça. Mas nem todos vivem a graça de Deus. Quem está entendendo? Dê glória e deixa teu like. Então vamos voltar ao versículo 4 o capítulo 4, para a gente entender melhor esse contexto aqui. Ô irmão Elcio, que conversa é essa que filhos da desgraça é porque quem está vivendo debaixo da lei? É sim, quer ver? Gálatas capítulo 4. Vamos lá, Gálatas capítulo 4. Eu vou ler do versículo 19 em diante, que é bem interessante. Diz assim. Paulo fala essa expressão como se ele tivesse já cansado, né? Olha se não é. Entra aqui no contexto. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Né? Não dá essa sensação de que
O apóstolo já estava cansado, né? De novo sinto dores de parto, então não era a primeira vez. De novo protesto, eu estou falando novamente para vocês. Meus filhinhos, novamente eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Versículo 20. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar minha voz. Sabe? Porque eu estou perplexo a vosso respeito, eu não estou aí, eu estou mandando essa carta. Eu queria estar com vocês agora, eu queria mudar minha voz, eu queria me alterar com vocês aí, eu queria dar uma bronca em vocês, é isso que Paulo estava dizendo. Eu estou perplexo, eu estou abismado, eu estou assombrado com o que está acontecendo. Vocês... Aí no capítulo 1 ele vai dizer: quem vos persuadiu, quem vos enfeitiçou a abandonar aquele que vos chamou a graça para outro evangelho, Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, o qual não é outro evangelho, mas alguns estão inquietando vocês. E eu estou sentindo dores de parto. Eu estou perplexo por vocês. Vocês começaram tão bem na graça. Recebestes o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Admiro que vocês tenham começado pelo Espírito e agora vocês vão acabar de novo pela carne. Acabar pela carne aqui era voltar para a lei. Filhos da desgraça. Desgraçados. Decaídos da graça. Então, Paulo está dizendo: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Bem, eu quiser estar com vocês presente e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a respeito de vocês. Aí Paulo agora vai chamar a atenção e trazer uma revelação, do versículo 21 em diante. Dizei-me, os que querem estar debaixo da lei, não ouvis a lei? 22. Porque está escrito: Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu por promessa. Aqui ele vai explicar as alianças. 24. Ora, o que se entende por alegoria? Porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, a qual é H. Olha lá, os filhos da desgraça, fora da graça. E ele vai continuar. Ora, esta H é Sinai, Monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora no tempo de Paulo, porque no nosso tempo essa Jerusalém não existe mais. Essa Jerusalém que Paulo se referia aqui, não é a Jerusalém atual agora, de lá de Israel, tá? Que foi Israel, que foi aí criada pela ONU em 1940, não é isso? 48, se não me falha a memória. Então, o que Paulo está dizendo no versículo 25, ora, esta H é Sinai, o monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, agora no tempo de Paulo, aquela Jerusalém de lá, tá? Que foi destruída no ano 70 com a invasão romana. Não essa Jerusalém aí criada em 1948 aí pela ONU. Aí ele diz: esta Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Quem era escrava com seus filhos? Aquela Jerusalém que existia no tempo de Paulo. Então eles eram filhos da desgraça. Porque eles viviam o pacto de quê? Da carne, o pacto da lei. Eles estavam decaídos da graça de Deus. Por isso que eles viviam lá a circuncisão, as oblações, os dízimos, as lavagens, o óleo, o templo, tudo fora da graça de Deus. Eles eram filhos da desgraça, ou seja, separados da graça de Deus. Aí Paulo estava explicando isso aqui. Versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima, falando agora da nova aliança, não tem nada a ver com a cidade santa, de rua de ouro e de cristais, como os evangélicos entendem ao pé da letra, porque está lá em Apocalipse. Não. A Jerusalém que é de cima, que Paulo se referia aqui, porque o contexto aqui Paulo se refere às alianças, é a graça de Deus em Cristo Jesus, que é de cima. O véu do templo se rasgou do alto, de cima a baixo. Cristo na cruz, no alto, no Gólgota, de cima.
Amém, amados? Essa aliança de cima, a nova Jerusalém de cima, da cruz, do céu, do propósito de Deus, constituiu filhos da graça, filhos da livre. A aliança terrena, simbolizando Agar, Monte Sinai, a Jerusalém que existia, que era escravo com seus filhos, a lei de Moisés, que gerava filhos para a escravidão, ministério de condenação e morte, lei, pecado, maldição, império, domínio, treva, principado, potestade, tudo veio abaixo quando Cristo na cruz declarou: Tetelestai, está consumado. Aí a nova Jerusalém, que é de cima, a aliança eterna da graça, se manifestou. Começou ali, né, na cruz. Aí veio a plenitude, depois da queda do templo e o juízo ali sobre Israel. E é nessa plenitude que nós estamos. Vou ler novamente, Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, disse Paulo. É mãe de todos nós. Mesmo aqueles que estão na lei de Moisés, guardando o sábado, dando dízimo, e óleo, e vai no monte, desce do monte, cai do monte, gira do monte, mesmo eles são filhos de Deus por meio da aliança eterna que é de cima. Só que eles estão vivendo na imagem da velha, da sombra. Desgraçados, filhos da desgraça. Agora, olha que é interessante esse texto aqui, é muito revelador. É muita revelação nesse texto. Olha que interessante. Eu sou apaixonado por esse texto aqui, porque ele é bem rico, se você atentar para os detalhes. 27. Claro, dentro do contexto, né? 27. Gálatas 4, 27. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá a luz. Esforça-te e clama, tu que não está de parto. Ponto e vírgula. Porque os filhos da solitária, da abandonada, são mais dos que a do que tem marido. Eita, glória, 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 glória. E se você entendeu, você dá glória e glória e glória. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Vou ler novamente. 27. Porque está escrito. Lembrando que Paulo está usando uma alegoria, falando de Sara ou Sarai, falando de Agar, falando da lei e falando da graça. Aí quando chega no 27, ele usa o casamento. O esposo e a esposa. Né? Olha que interessante esse texto. Ele fala de dois montes, ele fala de duas mulheres, ele fala de duas alianças, e ele fala de dois maridos. Um que morreu e o outro que está vivo. Aí no 27, ele diz: porque está escrito: alegra-te, estéril que não dá a luz. Esforça-te, clama, tu que não está de parto. Aí vem o versículo, vem a parte B. Porque os filhos da solitária, da abandonada, da viúva, são mais dos que a da que tem marido. Nós somos filhos da solitária ou nós somos filhos da casada, que tem marido? Da casada. Porque Cristo casou com a igreja. Por isso que Paulo, falando aos Coríntios, na segunda carta, Paulo diz: eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, a saber, Cristo. Então a igreja da graça, ela está casada. Detalhe, ela é estéril. Ela tem que clamar para dar luz.
Luz fala de conhecimento e nós estamos aqui clamando para dar luz, para levar conhecimento. A da casada, ela é estéril porque é difícil gerar filho na mente. A da solitária dá muito filho, só é abrir ali, botar uma placa, igreja pentecostal, fogo no capeta. Dá muito filho, mas não tem marido, porque o marido Moisés morreu. Jesus de Nazaré, cumprindo a lei, morreu. A solitária, que não tem marido, dá mais filho do que a da casada. A da casada tem que clamar, tem que levar conhecimento. Tem que gerar luz, tem que dar luz. E é por isso que nós temos essa luta toda para levar o Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça é um evangelho estéril. Não no mundo espiritual, mas no mundo em que nós vivemos, onde a religião predomina. Para você vir com o Evangelho da Graça, bater contra o sistema católico, bater contra o sistema do cristianismo romano, bater contra o sistema pentecostal, neopentecostal, espiritismo, BBB, bababá, PBB, é complicado. Eles dão mais filhos, eles não têm marido. Elas são solitárias, não têm marido. Por quê? Porque os líderes morreram. Quem fundou aquela igreja X ou Y, o pastorzão, morreu. Quem fundou aquela igreja lá, o líder lá, o ancião, morreu. Quem fundou lá a igreja lá do bispo, o bispo morreu. Quem fundou lá aquela igreja lá do fogo, lá, o líder morreu. Agora, quem fundou a graça? Está vivo e reina para todo o sempre. Mas é difícil dar filho. É difícil gerar filho. Aí por isso que no texto diz: alegra-te, estéril, mesmo sendo estéril, nós nos alegramos no Senhor. Tem pouquinho, irmão, só tem ali 5 irmãos que se reúnem em graça, só tem aqui agora 30 irmãos assistindo a live. Eu me alegro com vocês. Eu poderia estar numa live aí agora falando de fogo, revelando o CPF, aleluia, liberando uma palavra-chave e gerando um monte de filho para a solitária. Mas eu não posso estar lá. Eu não fui chamado para esse engano. Eu fui chamado para me alegrar, mesmo não gerando tanto filho. Porque não é quantidade, é qualidade. Quem recebe? O importante é saber que nós temos marido. A igreja em graça, ela está casada. O Cristo não está morto. Não é o Jesus de Nazaré para ser lembrado todo primeiro domingo do mês por um pedaço de pão. Lembrai, fazer memória de mim, memória de quem está morto, não. Não é um copinho de suco para você ter vida com ele, não. Ele vive e reina, ele habita em nós, somos templo do seu Espírito. Nós somos uma igreja fundamentada naquele que está acima de tudo e de todos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Alegra-te, estéril, esforça-te, tu que não dá luz, porque os filhos da solitária são mais dos que da casada, que tem marido. Então não fique tentando aí, abençoado. Eu já disse isso para vários irmãos em graça. Eu tinha muitos irmãos que se empolgavam e diziam assim: ô irmão Elson, vamos abrir uma congregação no bairro X? Porque aqui em Salvador tem um bocado de irmão, então vamos abrir uma congregação. Porque na cidade ali tem uns irmãos. Irmão, por que você não vem cá abrir a congregação? E eu disse: irmão, vocês não estão entendendo o mistério. Vocês não estão entendendo. Não fique pensando que o ministério em graça, as pessoas que receberam a palavra da graça, vão agir igual ao sistema. Em qualquer lugar, aluga um espaço e enche de gente. Não vai. Nós suamos a camisa aqui para reunir 30, 40 irmãos. Quando vem? Por quê? Porque os filhos da desolada, os filhos da que não tem marido, eles são mais, são maior quantidade. Mas os filhos da casada são poucos irmãos em graça, poucos irmãos assistindo aqui.
Poucos irmãos deixando o like. Poucos irmãos se reunindo ali. Poucos irmãos levando a graça a sério, porque tem aqueles que levam na brincadeira. Poucos irmãos com compromisso com o reino. Poucos irmãos com compromisso com a palavra da graça. São poucos. Então, às vezes, parece que a gente está cansado, né? Como disse Paulo. De novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Porque a gente bate direto as mesmas mensagens. Vamos, gente, vamos nos animar, vamos para cima, vamos mostrar o poder da igreja em graça, a autoridade, o conhecimento, sabe, a alegria, o amor, a voluntariedade, a generosidade. Mas o povo da graça são poucos. São poucos os que abraçam. Os que defendem a bandeira da graça. Agora do sistema, vai lá. Vai lá na live do bispo lá do cabelo lambido pra você ver uma coisa. Minhas ovelhinhas, oração da meia-noite. Tem lá mais de 50 mil telespectador. Ouvindo o quê? Salmo 23. Ouvindo o quê? O sacrifício de Gideão, filho da escrava. Ouvindo o quê? Prepara-te aí, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Eu não sou de Israel. Filho da escrava. Ouvindo o quê? O Senhor está às portas. Cuidado para não perder tua coroa. Filho da escrava. Ouvindo o quê? Cuidado para não perder a salvação. Filho da escrava. Ouvindo o quê? Mande teu dízimo aí para a casa do Senhor. Filho da escrava. São muitos. Agora os filhos da livre, quantos tem aqui? Quantos tem aí? Hã? Quantos tem aqui? Dá uma mãozinha aí, dá um sinal aí. Cadê os filhos da livre? Cadê os filhos da livre? Estão aí? Dê um sinalzinho aí. Se tu estiver vivo, dê aí. Ó, glória. Aleluia. Eu já estou todo arrupiado aqui. Ei, terra de Bicanta. Aleluia. Aí. Cadê os filhos da livre? São poucos, mas estamos alegres. Agora, os filhos da escrava ou das que não têm marido são muitos, irmãos, são muitos. Vocês gostam, né? Vocês gostam. Eu sei. Vocês são demais. Mas somos felizes. Aí, ó. Aí o povo aí, ó. O povo aí se manifestando aí, ó. Ô, glória, aí, olha eles aí, ó. Filhos da livre, é isso aí. Filhos da graça de Deus. Agora, os filhos da desgraça estão uma hora dessa não, né? Que mais tarde subir no monte, bebendo óleo, tomando água orada, porque não tem a revelação da graça, infelizmente. É exatamente a porta estreita que o sistema religioso atribui, as dificuldades que eles colocam para as pessoas terem acesso a Cristo, né? Eles atribuem que a porta estreita é aquela dificuldade de obras que eles colocam para as pessoas terem acesso a Cristo. Quando, na verdade, a porta estreita é justamente a porta da graça, porque só entra por Cristo. A porta da religião você entra porque você quiser. A porta da religião você entra para o céu, tá? A porta larga da religião, você entra para o céu por Charles Taze Russell. Você entra... Vai dando nome aí, vai. Dá nome só dos que já morreram, né? Para não falar dos vivos aí, para eles não virem para cá endemoniados para cima da gente. A porta larga só entra por Charles Taze Russell, por Allan Kardec, né? Quem mais? Joseph Smith, né? Tem mais aí? Tem uns aí, né? Só entra por esse povo aí. Essa é a porta larga. Mas a porta estreita só entra por Cristo. Ele disse, eu sou a porta. Se não passar por mim, não vai, não tem jeito. Foi ele que disse. Então, ele é a porta, só ele. Ele é a porta estreita. Só entra aquele que recebeu a revelação da mente. Conhecereis a verdade vos libertará. Uma vez que vocês é libertos, vocês entram por Cristo. A porta estreita, não é o sistema. E paga isso, e imposto, e pedágio, e dízimo, e óleo, e monte, e oração da meia-noite, e campanha, e pastor colocando a mão, e maldição, chave da bênção, número de CPF, profecia, não tem nada disso. Isso aí é porta larga, irmão. Porta larga. Porta da corrupção. Agora a porta estreita é Cristo. Só entra pela graça
só entra pelo feito da cruz, só recebe por revelação dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Enquanto no tempo dele todo mundo estava correndo, ele disse: vinde a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprender de mim, não é do sacerdote, não. Não é do líder lá, não é do fariseu, não. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí essa porta aqui, que é estreita, porque todos têm que vir para mim, se quiserem passar pela porta. Aí vocês vão achar descanso para a alma. Por isso que nós encontramos descanso para a alma. Porque nós entramos pela porta estreita da graça, onde muitos rejeitam, desprezam, abandonam. Por quê? Porque os filhos da casada, da solitária, são mais do que os filhos da que tem marido. Ou seja, do povo da graça de Deus. Amém, meus amados? Ficamos por aqui. Obrigado você aí nos comentários. E se tiver alguém assistindo da tradição religiosa, não se sinta ofendido, tá? Pelo tema. Filho da desgraça não é te xingando, não é te difamando, não. São os filhos de Deus que não entenderam a mensagem da graça. São até filhos de Deus, mas rejeitaram o conhecimento, rejeitaram a revelação da cruz, rejeitaram o está consumado de Cristo, né? Cristo pagou o preço e até eles dizem: olha, Cristo pagou o preço na cruz, mas eles estão ainda tentando pagar um pseudo preço no altar da igreja X ou Y. Então, não são filhos da graça, são filhos da desgraça. Ou seja, vivendo por obras, vivendo pelo paga-preço, vivendo pelos esforços. E não é por obra para que ninguém se glorie. Como disse Paulo, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Como disse o profeta Jeremias, já profetizando acerca disso que é o entendimento da graça: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, e me conhecer e saber que eu sou Deus e que faço justiça e juízo sobre toda a terra. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então espero vocês amanhã a partir das 10 da manhã, tudo indica que 10h20, mais tardar 10h20, nós entramos ao vivo aqui pelo YouTube, tá bom? Então amanhã eu espero vocês a partir das 10h20 da manhã, com mais uma mensagem. E à noite, amanhã domingo, tá? Para quem estiver me assistindo aqui no outro dia. Hoje é que data, irmão? Hoje são 20, não é isso? É isso mesmo? Me ajudem aí. Tô meio cansadinho. O irmão tava na luta aqui. Tô na luta, irmão. Tava na prova. Isso, 20 de janeiro. 20 de janeiro de 2024. Então amanhã, dia 21, nós temos aqui a mensagem ao vivo pelo canal, a partir das 10h20 da manhã. E às 19 horas eu espero vocês para o nosso bate-papo em graça. Aleluia! Se você não deixou o like, deixa o like e compartilha essa mensagem. Abraço, beijo no coração. Que Papai do Céu esteja derramando graça sobre graça, abrindo a mente, o entendimento, te prosperando em toda a tua caminhada. Que você tenha paz, que você tenha saúde. Irmão Melson, mas na graça de Deus eu já estou perfeito. Então tome aí, receba a perfeição de Deus, irmão. Parece que é pecado o irmão declarar isso. Me perdoa, mas tem uns crentes besta em graça. Não, irmão, independente do que tu vem falar, o que tu deixa de falar, Cristo já determinou todas as coisas, então não adianta você falar nada. Deixa de ser tapado, irmão. Declara aí palavra na minha vida. Ô, irmão Elson, eu declaro prosperidade financeira, saúde. Eu declaro que você tem uma noite abençoada, você e sua casa, sua família. Ô, irmão Elson, eu declaro um milagre acontecendo na tua vida. Eu recebo, irmãos. Aleluia. E o povo está na graça pensando que Cristo está morto. Ele já preparou tudo no mundo espiritual, mas as coisas estão acontecendo. Eu recebo que amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova expectativa, uma nova experiência. Eu recebo que amanhã, se você passou um dia difícil hoje, amanhã eu recebo, declaro que seja um dia diferente na tua vida, que venha novidades de Deus para a tua vida. Tudo que Ele já preparou de antemão vai se manifestando diariamente. Como disse Davi, todos os meus dias estão determinados por ti, mas eu sei o que Ele determinou? Não. Então eu recebo, eu declaro, eu tomo posse. Amém. Glória a Deus, aleluia.
Amém, meus amados? Receba aí agora o gole da água consagrada. Glória a Deus. Tchau, tchau, beijos e até amanhã. Graça e paz.